Projeto de Lei Ordinária, Leis Orçamentárias 13 e 4 de 2017, iniciativa do Prefeito. Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial, valor de 29.491.900.063 centavos, destinados a atender despesas com recuperação de pavimentação em diversas vias do município. Publicado apresentação geral da Câmara 9.596, em 6 de setembro de 2017. Publicado instrução, pareceres e emendas geral da Câmara 9.608, em 26 de setembro de 2017. Publicado instrução, pareceres e emendas geral da Câmara 9.655, em 7 de dezembro de 2017. Votação global e simbólica, aprovação merecida em primeiro turno. Em discussão. Para discutir. Discutir, vereadora professora Josete. 15 minutos prorrogáveis. Senhor presidente e demais presentes. Eu vou ler devagar, porque daí acho que todo mundo vai conseguir entender. Esse projeto dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 29.491.900,63, destinado a atender despesas com recuperação de pavimentação em diversas vias do município. Bem, segundo a mensagem do prefeito, esses recursos pretendem atender despesas com execução de serviços de reciclagem de pavimento e revestimento em CBUQ, concreto, betuminoso, usinado e quente, em vias do município de Curitiba, abrangendo, segundo a mensagem, ações na área das 10 administrações regionais, totalizando 34,5 quilômetros, de acordo com o convênio 6 de 2017, firmado entre o Estado do Paraná, através da Secretaria de Estado, Infraestrutura e Logística, com interveniência do Departamento de Estradas e Rodagens do Paraná, e o município de Curitiba. Bem, o recurso para a cobertura do crédito adicional especial é proveniente do excesso de arrecadação por tendência na fonte de recursos 459 do convênio 6 de 2017, Secretaria de Infraestrutura e Logística, constante do anexo 1, parte integrante dessa mensagem, de acordo com o que determina o artigo 43 da Lei Municipal 14.881, de 7 de julho de 2016, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Claro que todos nós somos favoráveis a que o cidadão e a cidadã da cidade possam tanto trafegar por vias que estejam adequadas, como que chegue, né, até a porta de cada curitibano ou curitibana uma pavimentação. Então, ninguém é contrário a isso, né? O problema é que nós identificamos, né, que para que isso aconteça, o município vai abrir mão da última parcela prevista no convênio que existia, então, entre Estado, no contrato, né, entre Estado, município e o Clube Atlético Paranaense, né, da última parcela, que estaria em torno de 15 milhões, com correção isso chega a cerca de 19 milhões. Então, gostaria de fazer esse registro, porque eu acredito que cada vez que essa casa autoriza
qualquer tipo de operação de crédito ou convênio, nós temos obrigação de acompanhar os desdobramentos desses convênios, né, para que possamos identificar, de fato, se todas as cláusulas estão sendo cumpridas e se as partes envolvidas, né, também estão cumprindo com as suas obrigações legais. Então, nesse sentido, eu vou localizar aqui um documento. Nós, na Comissão de Economia, fizemos um voto contrário, justamente com esta preocupação, né? Porque o entendimento é de que havia, né, falta de dados e que, no nosso entendimento, era importante destacar que a cláusula 6ª do convênio e seus respectivos parágrafos dispõe sobre a contrapartida do município para receber do Estado o montante destinado à obra de pavimentação em questão. Então, o que diz a cláusula 6ª? O recebimento pelo município dos recursos que serão objeto de repasse pelo Estado do Paraná no cumprimento das obrigações estabelecidas nesse termo de convênio, implica rasa e geral quitação do valor relativo a direitos decorrentes do convênio 19275, celebrado em 20 de setembro de 2010, convênio tripartite que teve por objeto ações comuns para possibilitar a realização dos Jogos da Copa do Mundo de 2014 em Curitiba, e aos seus respectivos aditivos, de acordo com os fatos mencionados na ação judicial 46576-11-2015-816, em trâmite perante o Juízo da Fazenda Pública de Curitiba. Parágrafo 1º. Os valores transferidos ao município de Curitiba por força da liminar proferida na ação judicial já citada, deverão ser restituídos ao Estado do Paraná, observado o procedimento do artigo 534 do Código de Processo Civil. O município de Curitiba consente que o Estado do Paraná levante, se houver, valores remanescentes depositados em juízo relativos à ação judicial. Parágrafo 3º. O repasse dos valores, objeto desse convênio, fica condicionado à desistência por parte do município de Curitiba da ação registrada, caso não seja requerida a desistência da referida ação judicial, ter-se-á a resolução do convênio com a extinção do compromisso de repasse dos recursos do Estado do Paraná. E, na sequência, a partir disso, nós elencamos uma série de questionamentos, tanto em relação ao objetivo do convênio 19275, como ação judicial, enfim, e pedimos cópia, inclusive, desses documentos. Então, na sequência, foram anexados diversos desses documentos, né? E, inclusive, o convênio celebrado em 2010, né, também com os anexos e inclusive, né, com uma lista, né, das obras realizadas a partir desse convênio. Acho que os senhores devem estar lembrados, teve toda uma discussão acerca disso, né? Se potencial construtivo se colocava, podia se entender como
recursos, né, do município ou não, enfim. Mas, ao final e ao cabo, foi assinado esse convênio e o Atlético se beneficiou, né, a partir da aprovação. Bem, então, também foi anexado ao final o convênio 6 de 2017, que diz respeito à possibilidade, então, de que seja esse recurso destinado à pavimentação de 34,5 quilômetros. E na sequência aqui também, anexado quais são as ruas que serão contempladas, né, com esses recursos. Então, tem o trecho, né, a extensão desses trechos e o orçamento correspondente a cada trecho que vai ser pavimentado. Qual é o nosso entendimento? O município ele está abrindo mão, né, de quase 19 mil reais que ficaram pendentes em relação à contrapartida do Estado do Paraná. Então, o Estado do Paraná não pagou a última parcela referente a esse convênio. No entanto, né, fazendo as contas, mesmo perdendo os 19 milhões, há um recurso que acaba vindo no sentido de garantir esses trechos de rua, enfim, a pavimentação desses trechos de rua. Então, eu fiz um voto contrário no entendimento de que não havia sido anexada toda a documentação e de que nós precisávamos de ter esses dados, que são dados técnicos na Comissão de Economia, né? Por isso fiz o voto contrário lá. Mas entendo, né, que, mesmo abrindo mão desses 19 milhões, virão mais recursos para o município. Mas fiz questão de subir à tribuna e esclarecer, porque acredito que nós aqui temos que ter todos os dados e informações para podermos nos posicionar em relação aos projetos que chegam até essa casa, independente de serem de iniciativa do Executivo ou do Legislativo, nós temos que ter clareza no momento da votação. Então, é um crédito, né, de R$ 29.491.900,63. Nesse sentido, então, estaremos votando favoravelmente, mas com todas essas observações que acredito que é importante que todos saibam. Obrigada. Continua em discussão o projeto. Encerrada a discussão. Encaminhamentos encerrados. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Perdão. Voto Vereadores, por gentileza, registrem seus votos. Em votação. Orientação, voto mais, senhor. Vereadores que estão nos anexos. Votação, voto mais também com as ressalvas feitas pela professora Josete. Voto mais. Encerrada a votação. Projeto 13.4. 31 vereadores votaram favoráveis, portanto, o projeto Justificar o voto. aprovado em primeiro turno. Iniciativa prefeito. Para justificar o voto, vereador Goura. 5 minutos, vereador.
Muito obrigado, senhor presidente. Creio que já foi amplamente debatido aqui na ocasião do crédito da Caixa Econômica do Banco do Brasil a necessidade de que, além de asfalto, a Prefeitura tenha em mente as medidas de acalmamento do trânsito, as medidas de sinalização viária e as medidas que priorizem os pedestres também. Então, mais uma vez, a gente está aqui, votamos favoravelmente. É óbvio que a Prefeitura precisa desses recursos, mas fica aqui o registro, vereador Rogério Campos. A gente não precisa só de asfalto, a gente precisa sim de calçadas boas, de ciclovias boas, e a prioridade, o investimento, o estímulo que tem que ser dado não é só para o automóvel. E é isso que a gente tem visto nesse 1 ano de gestão do prefeito Rafael Greca. Basta ver aqui agora o binário da Matheus Leme e Nilo Peçanha, que ficou um local extremamente inseguro, com alto índice de acidentes já registrados essas poucas semanas desde a implantação. Então, para ficar aqui o registro e também o estranhamento de como que, com esse alinhamento, essa harmonia entre governo do Estado e Prefeitura, os recursos começam a fluir para a Prefeitura de Curitiba, coisa que durante 4 anos a Prefeitura não teve, não é certidão, vereadora, a Prefeitura não teve o apoio devido do governo do Estado, o que acarretou uma problemas... Parte, por favor. Não sei, cabe a parte? Desculpe. Nesse momento não cabe a Não parte, cabe a parte. mas o vereador então, pode... só o que acarretou, eu vereadora digo Julieta assim, pode também. a população de Curitiba foi prejudicada por causa de uma briga política. Vereadora Julieta vai justificar? Não. Abre mão. Abre mão. Vereador Felipe, 5 minutos. Só para falar a verdade, né? A vereadora Julieta, novamente, a nossa assessora direta do púlpito, nós temos uma assessora direta aqui, assim, espetacular, porque é importante que a gente faça essa interação. Talvez, vereadora Julieta, eu consiga pegar aqui no celular, mas eu não vou buscar. Eu tenho aqui, mas posso passar para todos os vereadores, a quantidade de oportunidades que a gestão Gustavo Frutti teve de janelas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Eu acho que até vou pegar aqui, porque é uma mensagem do próprio Gustavo, então acho que vocês devem acreditar no que o prefeito fala, né? O ex-prefeito fala. Tiveram várias janelas, mas aí eu volto àquele tema de que, infelizmente, um político da minha geração tomou atitudes da velha política, que ele tanto falava. Ele falava assim: governador Requião, porque eu votei e fui com Osmar Dias, o senhor prejudica a cidade. O senhor não traz recurso para a cidade. E isso o Requião estava errado também. Porque não se faz política assim. A partir do momento que se assina compromissos e se propõe recursos, essa velha política mesquinha, ridícula, de que ele não me apoiou, ele não é do meu grupo, e o povo e o cidadão curitibano que perde. E assim foi, por causa de uma guerra política, de um candidato do qual ele não tinha apoiado, que ganhou a eleição. Curitiba sofreu com o transporte coletivo, com a suspensão da rede integrada. Culpa de quem? Culpa do Gustavo. Sofreu com nenhum tostão de recurso encaminhado para o asfalto da cidade de Curitiba, porque a prefeitura não tinha certidão. Mentira! Teve certidão várias vezes. Não passou porque não quis.
porque assim funciona a velha política. Eu, particularmente, achava que a condução ia ser diferente, porque convivi, porque vi, porque acreditei. Mas, infelizmente, essa política antiga, mesquinha, rasteira, convive com políticos da minha geração. Oi, pessoal, tudo bem? Espero que tenhamos gerações novas sem essa rixa, essa briga, essa rixa, essa confusão que sempre você tem entre os políticos do Paraná. Porque eu escutava, da mesma forma eu escutei, eu presenciei em Palanque, o quanto Curitiba foi prejudicada com a tal do Túlio que não saiu o dinheiro, com o Hospital do Idoso que foi prometido e não saiu o dinheiro. E agora, Bruno Pessutti, aconteceu a mesma coisa. Mas aí é o seguinte, temos que fazer com que ele não cresça tanto, que não dê certo, porque na outra tem eleição. Essa é a política mesquinha e rasa, que eu tenho absoluta certeza que está mudando, porque o eleitor está mais atento. E às vezes as pessoas andam muito mal acompanhadas ultimamente na política do Paraná, e quando você anda mal acompanhado, geralmente se reflete no dia a dia. Talvez aprendam dessa maneira. Obrigado. Para justificar, senhor presidente. Vereador Bruno Pessutti, na sequência, vereador Cacá. Vereador Gilberto. Ok. Só justificando o voto, Declaração agradeço, senhor de presidente. votos. Só um minutinho, vereador. De maneira bastante breve, obviamente, como é de costume, lembrar a todos que a última vez que Curitiba tinha recebido tantos investimentos em asfalto, mais de 70 milhões de reais, foi quando o prefeito da cidade era Luciano Dutti e o governador do estado, Orlando Pessutti. Somente naquele ano foram 70 milhões de reais a fundo perdido para o município de Curitiba fazer obras. Então, ainda bem que essa parceria entre o governo do estado e a prefeitura retornou, porque a população sempre é beneficiada com isso. Vereador professor Gilberto, 5 minutos, vereador. Declaração de voto. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereador. Boa tarde, senhoras e senhores. Eu vim aqui para justificar o meu voto. Eu sou sempre favorável à questão que beneficia a população de Curitiba. Com respeito ao asfalto, muito importante, mas nós temos que pensar um pouquinho a respeito das indicações de quais são essas ruas que estão sendo executadas esses asfaltos. Um exemplo é lá na Isaac Ferreira da Cruz. O asfalto estava muito bom, foi retirado, está colocando um novo asfalto. E nós temos na comunidade por exemplo, do Osternac, que não tem asfalto. No Tatuquara também tem muitas ruas sem asfaltos e não está sendo executado lá. Então, que eu peço ao Eduardo Pimentel, que eu admiro muito o trabalho dele, que dê uma observada maior nessas indicações das ruas que estão sendo executadas, sim, para fazer os asfaltos onde realmente tem necessidade de asfalto e não onde não há necessidade, no meu ponto de vista. Obrigado a todos. Ok, vereador. Registrando o seu voto.